Olá, Dani, seja muito bem-vinda novamente. Gratidão pela parceria. Conte-nos sua história como mãe atípica e sobre como você descobriu o diagnóstico do JC. Conte um pouquinho da sua história e a sua busca por informações e tratamento. Obrigada por estar aqui de novo. Vamos lá. Bom, eu nem imaginava, né? Apesar de já ver alguns sinais diferentes, assim, no JC pequenininho, eu nunca imaginava que pudesse ser autismo, né? Eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, e logo que nós viemos para cá, na primeira consulta no pediatra do posto de saúde, do SUS mesmo, uma enfermeira bastante atenta aos sinais enquanto nós estávamos respondendo perguntas bem cotidianas, ela com observação com o JC e também conversando com a gente, ela viu que a possibilidade de ser do JC ser uma criança atípica era muito grande e pediu para a gente a autorização para de repente a gente fazer um questionário que na verdade para crianças pequenas é o primeiro teste que se faz, que é o MCHAT, e a idade essencial para se fazer esse teste é justamente a que o Tino estava, e que é 1 ano e que é 18 meses, né? Então nós fizemos e assim tem três posições e o do JC realmente deu a possibilidade máxima, assim. Então, nós fomos encaminhadas para o CER, né, o Centro Especializado de Reabilitação, e só que estávamos no final da pandemia, né, então o programa não estava funcionando ainda, e aí sim começou a nossa briga, né, porque o sistema público não estava funcionando, nós já tínhamos um indício do que poderia ser, mas não tinha confirmação. Então, esse limbo que a gente fica nesse meio tempo, né, ao saber que pode ser, e antes de ter a confirmação, o diagnóstico, o mesmo laudo, é realmente muito complicado, né, para as mães. E nós saímos sem informação, né? Então, nós fomos procurar informação onde nós podíamos, né? E foi aí que minha vida mudou completamente, porque eu vim para São Paulo já tentando empreender, né? Vim de São Paulo com essa empresa, estava no comecinho, não consegui, depois realmente minha atenção ficou totalmente voltada para o diagnóstico, exatamente, as demandas também, né? Tinha que levar para médico, começou as terapias, eu não entendia muito o porquê das coisas. Então, foi isso, minha atenção virou direta para essa questão, não só para o diagnóstico em si, mas para todas as demandas que o diagnóstico traz. E o processo de aceitação e de entendimento? Então, falam bastante, né, do luto que a gente vive por imaginar uma criança típica, vou usar esse termo que é o termo correto, as pessoas normalmente falam com uma criança normal, mas não é, para uma criança típica. Isso é muito importante, né? Que não exista a palavra normal ou não. Normal. E sim, uma criança típica e uma criança atípica. Exatamente. É isso, né? A atipicidade vem da questão neurológica, então é só diferente, né? É só isso, não tem normal e enfim. E é isso. Eu senti que muita coisa, assim, eu tive 2 pontos, assim. Primeiro, eu internalizei, né? Eu não conseguia falar sobre isso. Foi um tempo curto até.
Mas logo que eu observei os sinais e que para mim era impossível negar aquilo, então eu já assumi isso Até mesmo. mesmo porque você já tem uma filha mais velha, né? Você já tinha essa experiência como mãe. Sim, tenho uma filha 20 anos Por mais mais que a gente nova. fale que não se compare os filhos, mas você conseguia perceber as situações que estavam ocorrendo no desenvolvimento. Exatamente. Essa, inclusive, foi uma das questões principais no começo do diagnóstico dele, porque sempre que eu dizia que era diferente, o que eu mais ouvia dos médicos era: tá, é diferente porque faz 20 anos, é diferente porque ela é mulher E como é ser mãe de uma criança autista na sociedade que nós vivemos? As batalhas para o acesso à saúde, acessibilidade, principalmente em locais públicos e escolas. Bom, nós ainda temos, né, minha família ainda tem a possibilidade de pagar por um convênio. E mesmo assim a gente ainda passa por umas questões muito complicadas, com o convênio querendo diminuir horas, com o convênio mudando simplesmente, né, o tempo de terapias, mas tenho conhecimento de mães que vão pelo SUS, por exemplo, que passam por todas as dificuldades, desde não ter o laudo até não conseguir passar por um neurologista. Então, aquele limbo que eu falei é muito mais extenso, muito maior. E na cidade de Praia Grande, existe o coletivo Mães, que você está até com a camiseta nesse momento, né? Me conta um pouquinho desse grupo de mães empreendedoras. Certo. O trabalho de vocês. Então, esse grupo começou em março do ano passado, justamente porque as mães lidam com essa dificuldade, né? Elas param em prol dos cuidados das demandas por conta do diagnóstico e elas se juntam para trabalhar essa questão do empreendedorismo mesmo. Então, é um artesanato aqui, uma culinária aqui, um serviço que faz ali. E o apoio, né? A rede de apoio que existe quando uma não pode levar os produtos. Isso. E também é importante falar que há o apoio da prefeitura, né? Para as mães. Contexto. Que vocês participam da feirinha que tem da Sectur, né? Exatamente. Foi por conta disso que a gente tem o maior saída hoje em dia. Na verdade, é na feira itinerante. Onde nós nos conhecemos numa desses eventos no qual a Mães estava. Isso. Estavam. E foi através disso mesmo que as mulheres se fortaleceram, né? Algumas tiraram os projetos do papel, colocaram em prática, outras cresceram daquilo que fazia, porque era só um hobby, de repente, alguma renda extra, passou a ser realmente uma empresa com CNPJ e tudo mais. E agora ainda não é uma ONG, em busca mas para que se torne uma ONG. Nesse caminho, né? Dani, aproveita, passa suas redes sociais. Certo. A Dani, ela é profissional de audiovisual, é mãe atípica. Ela também trabalha como artesã empreendedora. Passa o seu contato e o da Mães também. Certo. Bom, o meu, eu vou passar um que aí todo mundo tem acesso a outros. O meu é Dani Quartaroli, então é bem fácil de achar, Quartaroli, mesmo com 2 L's e I. E o do Mães, na verdade, é exatamente assim, Mães da PG, sem ponto, sem traço, para ficar mais fácil para vocês acharem. Então entra lá, tem um link se você quiser ajudar a gente, então é isso. Muito obrigada por essa parceria e estar aqui novamente. Obrigada. Obrigada. Filho, talvez hoje você não entenda meu grito de alerta, as orientações repetidas, as broncas necessárias. Mas sou de outra época, já tive a sua idade, por isso te oriento, conheço os perigos, dúvidas e tormentos. Sei que a adolescência passa e a maturidade ensina, mas é essa mãe que te aconselha e que caminha de mãos dadas com você nas batalhas. Tem coisas na vida que beijo de mãe não cura, mas acalma e ajuda. Mãe que explica os perigos do mundo,
que, como nos contos de fada, a vida também tem bruxas malvadas e o temível lobo mau. Na sua adolescência, entre tantos adjetivos, a mãe é careta, antiquada, ciumenta e chata. Mas como fada madrinha, rei e rainha, sua melhor amiga, quem te protege e te ensina. Em orações, te entrega a Mãe Santíssima, que te mantém em segurança, longe de todo o mal. Deixo-te livre para voar, explorar o mundo, decidir teu futuro, mas continuarei a orientar. E para as minhas asas de mãe protetora, em meu ninho, pássaro livre que você é, sempre poderá voltar. Boa noite, Andréia. Seja muito bem-vinda novamente. Gratidão pela parceria. Como vocês já sabem, Andréia é psicanalista, terapeuta, com formação na área de educação e saúde, especialista em neurociência. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiola. Boa noite. Prazer estar aqui. Conte-nos como surgiu a inspiração para escrever os seus livros, Contos e Recontos, sob a perspectiva da inclusão, e o livro Bianca e as Letrinhas. Fabiola, quando eu retomo assim a minha infância, a minha adolescência, eu acho que eu sempre estive no meio dessa questão da inclusão. Sempre tive amigos com deficiência, sempre estive no meio daquela questão de fazer justiça, sempre foi uma característica muito forte em mim. Mas como terapeuta, eu estive, uma época da minha vida, fazendo toda uma parte de apoio dentro de escolas, né? Então, dando apoio aos professores, com as adaptações, fazendo encaminhamentos, caso nós víssemos alguma situação de criança com algumas características que eram necessárias ser avaliadas. Em uma escola em especial, nós tínhamos uma criança com a síndrome rara, em que ela não tinha os dedinhos das mãos, dos pés, e ela tinha, para escrever, ela pegava o lápis com 2 pedacinhos assim, dos dedos, mas uma criança extremamente feliz. Produzia do jeito dela, se adaptava do jeito dela, mas onde eu cheguei, a professora falou que as outras crianças criaram uma situação para que ela não tivesse amizade por ela ser diferente. E a professora, o que eu vou fazer? Como trabalhar essa temática em sala de aula? E eu falei, professora, adapta os contos. Coloca aí uma princesa gordinha que não tem os dedinhos. E quando eu comecei a falar disso, sempre escrevi, eu percebi que nós não tínhamos referências de literaturas, né? Isso há algum tempo atrás, hoje nós temos bastante até, e precisamos ter mais, né? Muito mais. Mas não tinha, porque a princesa sempre é magra, alta, com aquelas características que nós já sabemos quais são, o príncipe também, uma perfeição vendida que nós sabemos que ninguém, graças a Deus, tem. Mas isso é construído dentro dos valores das crianças, né? É por meio da literatura que nós trabalhamos tantas questões de alfabetização, de valores, seja dentro de um ambiente terapêutico, seja dentro da sala de aula. E dali surgiu, eu vou começar a escrever, preciso ter histórias assim. Então, Contos e Recontos surge dessa questão. Na época eu lecionava também, hoje já não leciono mais, mas na época eu lecionava e eu incentivava muito isso com meus alunos. Então eu fazia o dia D inclusivo, que era aquela aula que cada um tinha um tipo de deficiência para a gente vivenciar. Eu sempre levei essa temática para dentro da sala de aula, inclusive sempre compartilhei as minhas dificuldades. Né? Eu sou uma pessoa que tenho fibromialgia desde os 16 anos de idade, e aí uma aluna aceitou desenhar e eu fui escrevendo, e assim nasceu Contos e Recontos. Bati em várias editoras. Aproveita e fala o nome, que é importante sempre os escritores mencionarem quem são os ilustradores também. E quem ilustrou foi a Fernanda, né? Na época a Fernanda tinha 12 anos, hoje a Fernanda já está se formando aí, né? Em letras também, estudando outras questões, mas enfim. E aí tive muitos desafios, as editoras achavam assim, quem vai querer saber de uma princesa cadeirante, que por sinal não é moeda de barganha, ela não vai casar no final, com o pai dando a mão dela em casamento, a gente precisa falar a respeito disso, né? Ela poderá em algum momento casar na vida dela, mas com a escolha dela, tendo outros projetos de vida. E aí fui escrevendo, tem paciente com... personagens com deficiência auditiva, visual, autismo. Fui dando vida aos personagens, a Fernanda foi desenhando, e aí surgiu Contos e Recontos, com as editoras dizendo não, mas teve a Soul, abraçou, que era uma mulher também, que falou assim, não, vou abraçar essa causa, quero muito que o livro saia. E aí as coisas foram acontecendo. Depois, dentro de consultório,
E aí vivendo todas as experiências que o Contos e Recontos trouxe, das pessoas se identificando, eu me encontro nas histórias, eu gosto de contar essa questão que eu dei o livro para minha sobrinha na época com 8 anos ler, e para minha mãe com quase 70 anos na época ler, porque eu queria que esse livro fosse tanto para aqueles que tivessem um acesso ao estudo, mas aqueles também pequeninos, aqueles que não tiveram acesso, eles tivessem um entendimento. O que é autismo? O que é uma deficiência auditiva? A gente precisa falar disso e normalizar isso, né? E aí minha mãe já falou, nossa, eu acho que o filho da vizinha tem autismo pelo seu livro, olha, e a minha sobrinha já decidiu que ia fazer arquitetura para poder construir rampas pela cidade, ajudar as pessoas. Um conceito, um conhecimento que eu fui ter acesso, embora sempre estive nessas situações de inclusão, na faculdade. Olha a diferença, uma criança de 8 anos tendo esse conhecimento para a minha geração que foi falar isso lá na faculdade. E aí é importante, né? Existe uma associação na cidade de Jaú chamada AMAI, quando você falou a questão da criança, né? Do qual minha mãe foi presidente muitos anos e eu cresci. Mas eu não tinha nenhum caso na família. Porém, quando eu já tinha meus 14, 15 anos, ocorreu um acidente de trânsito, no qual, na época, um priminho meu, com 4 anos de idade, ele perdeu o bracinho. Então, para todo mundo, era um choque dentro da família. Para nós, realmente, teve a parte, né, do choque emocional. Porém, nós tínhamos mais informação. Cresci nessa associação, a questão da Libras, sem 1%, mas esse 1% eu já percebi que umas 2 semanas atrás eu consegui auxiliar um casal na casa de saúde, no hospital. Essa semana, na loja, eu consegui fazer um atendimento vendendo roupa para uma pessoa. Então, o quanto é importante que nas escolas também tenha um ensino de Libras, que elas tenham acesso. Os escoteiros aqui na Baixada, eles ensinam braille para os escoteiros. Então, assim, levar esse universo de entendimento para as crianças, né? Porque quando você acessa o conhecimento, as barreiras do preconceito caem, né? Então, é só o conhecimento que liberta. Sempre vai ser o conhecimento que vai criar essas pontes. Eu estou preso a uma ação, um pensamento ignorante até que o conhecimento chegue. E como? Tem que normatizar isso lá dentro das escolas, normalizar isso dentro das escolas. Eu tenho que pegar o livro e me ver. Eu me vejo gordinha, eu me vejo magrinha, eu me vejo alto, eu me vejo sem um braço, eu me vejo com deficiência visual, porque eu existo, eu estou e não existe um mundo à parte, né? Com a Bianca e as letrinhas, por exemplo, né, que é a minha personagem com dislexia, e ela tem a pele cor de chocolate, né? Essa cor tão bonita. Eu lembro-me que em um dos lançamentos, a criança pegou e falou assim, olha mamãe, agora eu estou nos livros, né? Então, assim, a importância de eu me enxergar, eu tenho um lugar, eu tenho um espaço, eu sou respeitado, né? Então, a democratização das literaturas, que é esse projeto que eu carrego há tantos anos e fala a respeito, ela passa por isso. O professor precisa ter acesso a isso, ele precisa falar a respeito disso, o pai precisa ter acesso a isso. Então, eu falo que é na clínica, é na igreja, é na escola. Não existe um mundo para autistas, existe um mundo para todos. E ele pertence a esse mundo. Eu preciso conhecer para poder saber como ajudar, como auxiliar, como criar acessibilidade, mas ele está lá. Sim. E ele precisa ser respeitado. Então, a gente tem levado isso dentro de escolas, várias escolas adotaram um livro, a gente faz esse trabalho de palestras, a gente leva isso em todos os lugares, porque é super importante que as barreiras do preconceito caiam, né? Ainda existe muito preconceito, mas a gente já andou bastante, graças a Deus. É importante a gente falar também sobre o termo capacitismo, né? Que muitas vezes ele fica camuflado. Sim. Né? Muitas vezes quem você acha que é seu amigo, numa situação... Isso eu falo por experiência própria, tá? Algumas pessoas sabem. O Pietro, há 2 anos e pouco, ele foi diagnosticado com esclerose e epilepsia, no qual nós descobrimos devido a alguns desmaios, algumas convulsões que começaram a surgir do nada.
ele tá super bem e de repente começou. Aí nós tivemos muita sorte que através da casa de saúde, o doutor Gustavo e a doutora Maiara, eu gosto até de citar o nome deles, ele desconfiou na hora e internou, Pietro ficou 3 meses internado. E nós descobrimos, foi feito todos os exames, ele fez tratamento, graças a Deus, há um mês e meio, ele foi liberado pelo neuro, né, dele. Ele já tomou medicações muito fortes, convulsionantes. E nós vivemos situações no qual uma primeira escola no qual ele estudava, ele não teve esse amparo, solicitaram que ele saísse de uma escola particular aqui da Praia Grande. E depois ele foi acolhido de braços abertos no Objetivo, de uma maneira no qual todas as vezes que teve internação, ele teve todo o suporte pedagógico. Então, a importância do papel da escola, né? E também situações em outros locais onde, infelizmente, ele foi impedido, não vou falar o nome da instituição, impedido de fazer um passeio. Simplesmente porque teria uma longa caminhada. Falaram que ele poderia passar mal. Às vezes as pessoas falam assim, mas eles estavam preocupados. Não. Isso é uma forma de capacitismo, de proibir alguém de fazer algo. Você adapta isso. Então, assim, também é importante a gente ver o papel da escola e o papel das pessoas que estão ao redor. A importância do conhecimento, novamente. Sim. Né? Porque, infelizmente, as faculdades, as graduações ainda não falam, não preparam o professor para essas realidades. E aí o professor chega em sala de aula, ele tem todo esse desafio, porque é um desafio. Por exemplo, dentro do autismo, eu posso ter uma criança de nível de suporte 1, com cognitivo preservado, e ter uma criança com nível de suporte 3, que tem uma deficiência intelectual e comorbidade. Sim. Como é que eu vou trabalhar com essa criança, com essas 2 crianças dentro de uma sala de aula? Então, o professor, ele realmente não é preparado, Fabiola. Infelizmente, não é. É triste dizer isso. E aí, por isso que nós, da Estímulo Neuro, trabalhamos com muita formação. A gente dá cursos no nosso espaço, nós vamos até escolas dar formações. É uma missão que a gente abraçou. A escola que está aberta, a gente vai para levar nas escolas públicas, nós não cobramos. Por quê? Nós queremos que o maior número de professores estejam capacitados para poder atender essas crianças. E é muito interessante. Sabe que nós estamos tendo... Eu sou gestora também uma escola, sou terapeuta, tenho clínica junto com meu esposo e sou gestora também uma escola. E nós estamos tendo premiação do REDASP. E alguns alunos com deficiência receberam medalhas com redação. Tivemos a Olimpíadas de Matemática, alunos autistas recebendo medalhas. Olha aí, é para todos. Fica o convite, como eu já fiz vários projetos em escolas, o meu trabalho gratuito para esses alunos que foram premiados. Você entrar em contato com os pais, com a escola. Um livro, pelo menos um livro gratuito e o meu trabalho gratuito. Que tiverem interesse, o meu trabalho de presente e um livro impresso de presente para eles. Fico muito feliz. Vou levar essa proposta amanhã para a equipe. De presente, sem custo. Porque é possível. Quando você tem acesso ao conhecimento, você tem as ferramentas certas, você sabe como trabalhar, você se sente seguro. E o quanto, por exemplo, uma criança que tem autismo, de repente ela tem seletividade alimentar, não sentava e fez amizade com o colega leva ele para sentar e agora ele já come. E aí ele, olha só, eu vou vendo um comportamento, eu vou me sentindo aceito, à medida que eu me sinto aceito, eu me permito experimentar. Eu tenho colegas da minha idade que não olham porque eu sou autista. Eu não sou autista, eu tenho um nome, que é uma coisa que eu também não gosto. O fulano que é autista, não, ele tem nome. Qual é o nome dele? Essa criança se senta à mesa e começa a se permitir a acessar aquilo que lhe é difícil fazer. E você falou, eu lembrei de um caso muito importante também, o papel da internet. Existe um influenciador, o nome dele é Bom Talvão. Ele tem uma seletividade alimentar, porém ele faz alguns nos seus vídeos, né, experimentando alimentos com seus convidados. Aqui na cidade nós temos uma outra influenciadora, a Dinda, que ela é tia e madrinha do Lucas. Então é Dinda e Lucas, para quem quiser conhecer. Eu sou seguidora dela, às vezes a gente comenta algum assunto nos directs.
E ela faz esse trabalho. E o Lucas, vendo o Bom Talvão, ele começou a criar coragem para experimentar. Claro, ele tem muita seletividade ainda. Mas o papel também, né, de bons influenciadores, porque a criançada hoje em dia é internet. E quando a gente fala também de personagens, Maurício de Souza criou personagem com autismo. O Humberto, que é um dos primeiros personagens deles, antes da Mônica ainda. Sim. Né? Que ele é surdo-mudo. Hoje em dia tem várias outras personagens. Tem a Tati, que tem síndrome de Down, se eu não me engano, é Tati o nome dela, e tantos outros. Temos desenhos brasileiros também, que passam em alguns canais, que são com personagens autistas e histórias também. Temos a Turma do Longinho, da Carol Porto, né? Temos você falou da princesa, da importância da menina se identificar, né? Tem a Leca, a princesa careca. A minha filha, ela teve alopecia quando criança. Também ela teve todo o suporte da Escola Celestim. Ela sofreu preconceito ela é atleta de karatê. Ela sofreu preconceito num campeonato, porque ela estava com uma faixa tampando o espaço por parte de um árbitro, mas graças a Deus a gente teve todo o suporte da FPK. Mas a gente vê o quanto é importante. Os amigos na escola acolheram, fizeram campanha, né, para ter essa conscientização. Então, assim, esse acolhimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu percebi isso no momento em que ela, após todo o caos daquele momento, a arquibancada inteira, ela fez a apresentação dela. Ela poderia ter se revoltado, ela simplesmente fez o cumprimento do karatê para esse árbitro. Ela foi aplaudida de pé. Eu vejo o meu filho com 7 livros lançados no Brasil e 3 na Itália. Um menino de 16 anos que tinha tantos sonhos. E graças a Deus, como ele tem o sonho de ser militar, e hoje em dia o neuro liberou ele. Então, se ele for convocado, ele pode servir. Né? A gente teve tantas situações falando, ele vai perder a memória. E não. Ele já ganhou a Olimpíada de Matemática. E é isso que a gente fala. Se tem um suporte familiar, se tem um suporte da escola, essa criança, ela não vai sentir o impacto. Por mais que existam limitações, sim. Ela vai fazer a terapia. Claro, como você falou, tem níveis. Sim. Né? Tem situações. A gente tá falando do autismo. Nós não estamos romantizando. Não estamos romantizando. Existem situações. Sim. Principalmente, né, como eu estava conversando com a Dani na entrevista com ela. Ela tem autismo. O JC, filhinho dela de 4 anos também. É todo um envolvimento. É a criança, é a família, é o processo de aceitação. Sim. Me conta um pouquinho se você acredita que atualmente esses diagnósticos são mais fáceis, entre aspas, de serem reconhecidos, né? De crianças no espectro autista, porque a gente está tendo uma ampla informação e mais intervenção terapêutica. Eu acho que o acesso à informação, principalmente aí com o advento da internet, tem levado pessoas a olhar com mais cuidado e perceber, né? Olha, meu filho tem algumas características aí que eu preciso olhar. Porque pessoas com autismo, com TDAH, com dislexia sempre existiram, né? Com síndrome de Down, enfim, com qualquer tipo de transtorno ou deficiência, elas sempre existiram. Eu acredito que o acesso à informação tem levado as pessoas a buscarem mais essa questão de avaliar os seus filhos, buscar uma avaliação para se chegar então a um diagnóstico. Eu acredito nisso sim. Mas ainda vivemos e temos muitos pais em processo de negação, e o quanto isso é negativo, porque quanto mais cedo, quanto mais rápido entrar as intervenções terapêuticas, a intervenção medicamentosa se for necessário, mais esse cérebro vai responder. Entende? O que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, a terapia, ela causa muito efeito de mudança em conjunto com a escola, quando é possível. Mais habilidades que talvez ele tenha dificuldades ou até não tenha, ele vai adquirir. Então,
Então, o processo de negação, e às vezes vem por conta disso, é o próprio preconceito, será que o meu filho vai enfrentar um preconceito dentro da escola, dentro da igreja? E aí é pior, porque essa criança fica num estágio de sofrimento. Eu tenho dificuldades, mas eu não sou assistida, né? Porque existem as legislações, por exemplo, em escola, para ir para a sala de AE, ele precisa desse laudo. Não concordo com nada disso, mas é a legislação. Então ele precisa para que se tenha acesso a algo que a legislação lhe dá direito. Não a adequação, é importante ressaltar, eu não preciso de um laudo para fazer a adequação, mas o laudo ele é norteador. Ele me norteia no sentido, é uma dislexia, então é esse tipo de adequação que eu vou fazer, é um TDAH, então é esse tipo de, né? Mas eu não preciso disso para fazer, é importante ressaltar isso. Então, quanto mais o pai e a mãe se conscientizarem e irem buscar ajuda para esse filho, mais esse filho vai ser assistido, mais ele vai perceber que ele é capaz, ele tem as limitações, mas é possível acessar mundos que talvez os pais acham que ele não vai conseguir acessar. Ele vai crescer, ele vai progredir. Então, é importante as barreiras do preconceito serem aí tiradas, arrancadas, né, exterminadas, para que se consiga dar uma vida com mais habilidades e, enfim, para essa criança. Muito obrigada por mais uma parceria, por você estar aqui. Oi, Liz. Oi, Júlio. Hoje nós temos um convidado muito especial. Verdade? Conte-me quem é. Eu vou te contar. Ele é um bonequeiro. E ele é artesão. E ele também é escritor. Nossa, que legal! Conta pra mim, Júlio, conta, Liz. Quem é o nosso convidado? O nosso convidado é o Beto Fantoches. Beto, seja muito bem-vindo. Hoje o Beto está aqui para contar a história do Cego e o Caçador. Fica à vontade. É um conto... É muito importante na minha vida esse conto, que eu gosto muito de trabalhar valores, né? E uma vez, contando essa história na praia, uma família assim começou a chorar. E eu não entendia por quê. Aí depois foram me falar que o menino era como esse conto que eu vou falar. Ele não enxergava. E todo mundo olhava para o menino e achava que ele enxergava. Posso contar? Conte para nós. Disse que era uma vez um cego. Um cego que morava numa cidadezinha bem empovoado, distante. Ele era um menino muito amado por todos. Ele tinha uma linda irmã, a Belinha. Olá, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Ele era muito adorado pelas pessoas. Por quê? Ele não enxergava, mas conhecia todo mundo da comunidade. As pessoas passavam, ele... Xiii, lá vai a Dona Maria. Como você sabe, menino? Aposto que vai para a padaria. Passava outro... Xiii, lá vai o seu José. Como você sabe, moleque? Senti o seu chulé. Não fala assim, Iago. Todo mundo adorava ele, todo mundo. As pessoas chegavam e vinham desabafar com ele. Ele escutava todos e falava para a irmã dele: como que ele sabe? Como que esse menino enxerga? Ele é muito especial, enxerga pelos ouvidos. E todos adoravam ele. Ele era uma peça fundamental daquela cidade. A irmã dedicava a vida para eles. Certa vez, nessa cidade, chegou um caçador. Um caçador que ele ia dar um rumo diferente para essa história. Ele soube que nessa cidade tinha um ceguinho muito especial e que ele tinha uma irmã muito bonita. Eu vou lá conhecer eles, disse o caçador. Quando ele viu o ceguinho, ele começou a tentar bajular.
Ceguinho, tudo bem? Tudo bem, caçador. Dizem que você enxerga pelos ouvidos. A Boas Línguas fala isso. Falaram que você tem uma irmã linda. Xiii, já tô sentindo. Não, caçador. Não, meu ceguinho, é verdade. Você pode me apresentar ela? Não. Então, ele começou a bajular, até que um dia ele foi apresentado para a irmã. O caçador ficou apaixonado e disse: eu vou conseguir conquistar essa menina. Passaram pouco tempo, se casaram. E o caçador foi morar justamente na casa do cego, porque a irmã não se separava dele. Passaram-se alguns anos e a irmã perguntava: ô caçador, você trouxe uma caça boa hoje? Não me perturba não. Começou a mostrar seus lados ruins. E as pessoas falavam: cadê o ceguinho que enxerga pelos ouvidos? Que é isso? Cego não serve para nada. Cego é só um estorvo. E o ceguinho começou a ficar muito triste. Muito triste. O caçador, cada vez que chegava com uma caça diferente, o ceguinho ficava imaginando: como que será lá na floresta? Como que será um caçar? Leva eu, caçador. Jamais. Cego é um estorvo, não serve para nada. Imagina o que você vai fazer comigo numa floresta. Passaram-se o tempo e o caçador pegou aquela caça maravilhosa que ele nunca tinha pego. Chegou em casa todo feliz. Ê, cego, olha só a caça que eu trouxe. Cego, ô, caçador, me leva amanhã. Cego, dessa vez eu vou te levar. O ceguinho foi dormir e, nossa, nem conseguia dormir. Chegou no outro dia, de manhãzinha, o caçador pegou 2 arapucas, colocou a mão do cego nas costas deles e foram entrando na mata. Foram entrando, quando de repente o cego falou: caçador, para um pouco, que já vai dar trabalho. Eu não falei que você ia dar trabalho. Não, caçador, é que na frente ali tem um elefante muito grande. Olha só que conversa é essa? Mas não tenha medo, ele só está tomando banho. O caçador procurou e olhou quando de repente viu a tromba tomando água e jogando para cima. Mas que é isso? Será que esse cego enxerga pelo ouvido mesmo? E foram andando mais. Pulou uma poça de água. Quando virou uma pedra, ele ficou paralisado e falou: caçador, não se mexa. O que foi, cego, dessa vez? Vai falar que é outro elefante. É um leão. Olha, tá debaixo da árvore. Mas fica quietinho, que ele tá dormindo. O caçador deu risada. Duvido. Andou mais um pouco e ele ficou paralisado. É mesmo? É um leão. Passaram inquietos. Mais para frente ele colocou a arapuca dele aqui, bem vista, e colocou a do cego de qualquer lugar, meio escondida. E foram saindo. E o ceguinho estava muito feliz. Caçador, amanhã nós vamos vir cedo? Sim, cedinho nós vamos. E o ceguinho nem conseguia dormir. Chegou de madrugada: caçador, vamos. Eita, lá vem esse cego. Então se levantou resmungando, foi colocar a mão do cego nas costas dele. Não precisa, caçador, eu conheço o caminho. Eu quero ver. Então, chegou lá, ele entrou no mesmo lugar, passou pelo lugar onde que estava o elefante, andou mais um pouquinho, pulou a poça. O caçador falou: não acredito. E passou aonde que estava o leão. E o caçador foi correndo na frente, pegou a arapuca dele, que tinha
uma rolinha, um passarinho bem pequeno, feio. E quando olhou ali, na arapuca do cego, havia um pássaro lindo, encantado, suas penas douradas, um canto lindo. Então, o caçador deu a arapuca da rolinha pro ceguinho e pegou a arapuca daquele pássaro encantado para ele. E saiu todo feliz. E o ceguinho atrás. Quando de repente fala, cego, o que é, caçador? Já que você é tão esperto desse jeito, escuta pelos ouvidos. Você enxerga pelos ouvidos? Vamos ver, me fala uma coisa. Por que que nesse mundo tem tanta gente ruim, mesquinha, orgulhosa? Caçador, porque no mundo tem pessoas como você, que pega dos outros aquilo que não te pertence. Nessa hora, o caçador sentiu como se fosse uma faca no peito. Então, ele foi devagarzinho e trocou a arapuca de novo. E saiu, andando, andando. Quando de repente ele sentiu vontade, falou, caçador, ceguinho, me fala mais uma vez. Se tem tanta gente ruim, mas eu conheço muita gente boa, gente que conta história, gente que faz de tudo para ajudar o próximo. Por que existem tantas pessoas assim então? Caçador, esse é mais fácil. Porque tem pessoas como você, que erra, mas sabe voltar atrás. Nessa hora, o caçador não aguentou. Ele pegou o pássaro encantado e libertou ele e a rolinha. E ele deu um abraço tão grande no cego. E ali, dessa vez, se formava uma verdadeira amizade. Daquele dia, então, como que esse cego enxerga pelos ouvidos? O caçador que dizia, ele enxerga pelos ouvidos, mas fala com o coração. E desse dia em diante, ficou uma imensa amizade entre o caçador e o cego. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Eu gostei muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que E agradeço. a criação do Júlio e da Liz são presentes do Beto, que estavam guardadinhos lá em casa e estão aqui prestigiando o nosso web programa. Obrigada, Beto. Eu que agradeço.